Efésios, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Diz assim o texto: E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Feche seus olhos. Pai, somos gratos por tantas coisas boas que o Senhor tem feito em nosso meio. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Pedimos, ó Deus, que o Senhor comunique verdades aos nossos corações. Pai, somos ovelhas Tua, e como ovelhas Tua, precisamos ouvir a Sua voz. Não saberemos para onde ir, se o Senhor não falar. Então, ó Pai, acalme os nossos corações, e não permita, ó Pai, com que preocupações e ansiedades reinem, mas faça a Tua vontade, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Seu Filho, amém. Oração. O que significa oração? Se alguém perguntasse a você qual o significado da oração, o que você responderia? Em seu horário de almoço, ao estar reunido com os amigos ou com a equipe de trabalho, e algumas dessas pessoas notarem que você ora antes de se alimentar e perguntasse: nossa, você ora antes de comer, por quê? Ou talvez as crianças, ao estarem na escola e antes de comer o lanchinho, você ora. E de repente algum amiguinho diz: por que você ora? Qual seria a sua resposta? Ou melhor, qual é a sua visão bíblica sobre a oração? Uma definição muito clara sobre o significado de oração é uma conversa. De uma certa forma, oração significa conversa. Toda oração equivale em responder a Deus. Quanto mais claro o nosso entendimento de quem de fato Deus é, conforme a própria Escritura, melhores serão as nossas orações. Pois a oração é uma afirmação existente da realidade de Deus. Por exemplo, ao orar pelo almoço, você está respondendo a Deus por uma realidade do caráter do próprio Deus. E qual é o caráter dele? Graça, bondade e dádiva. Ao orar agradecendo pela porta de trabalho aberta, você está afirmando uma realidade existente de Deus. E qual é? Graça. Na oração, nós respondemos a Deus por aquilo que Ele já é. E não como muitos dizem por aí, de que é nas orações que você chama a atenção de Deus. A humanidade jamais chamará a atenção de Deus. E por quê? Porque até na oração, Deus está um passo em sua frente. De acordo com o grande Timothy Keller, ele diz que, em todos os casos, é sempre Deus quem dá o primeiro passo. O ouvir sempre precede o pedir. Deus vem a nós primeiro, ou jamais estenderíamos a mão em sua direção, diz Timothy Keller. Ouvir antecede o pedir, pois antes de receber a permissão de fazer algo, é preciso ouvir. Sendo assim, Deus sempre estará um passo à nossa frente. Ao reclinar os nossos joelhos para orar, Deus, Ele já reclinou seus ouvidos antes para ouvir aquilo que você tem a dizer a Ele. A Bíblia, ela é repleta de orações, e os Salmos é um belo exemplo disso. Ao analisar a bela oração de Davi, em seu belíssimo Salmo 23, nós observamos como ele apresenta a aflição da ovelha. E detalhe, Davi, ele foi o grande rei de Israel, mas diante de Deus, Davi não é rei. Diante de Deus, Davi é apenas uma ovelha frágil. Frágil que não sabe para onde ir, a não ser que o pastor o conduza, aonde tem passos verdejantes, aonde tem a sombra para o descanso, e assim por diante. Em sua oração, Davi mostra como é o cotidiano da ovelha, e os lugares que o pastor conduz as ovelhas, pois as próprias ovelhas não sabem onde tem a sombra, as ovelhas não sabem onde tem os passos verdejantes,
as ovelhas não sabem onde tem as águas, as ovelhas não sabem onde tem nada. Ela não sabe onde tem certas coisas, mas o pastor sabe. Orar é afirmar uma realidade existente sobre o caráter de Deus. Orar é um ato de intimidade entre o cristão e Deus. Ao olharmos para esse belíssimo texto de Efésios, é visto a oração de Paulo. A oração que ele faz pela igreja, na verdade, é visto nos 3 primeiros capítulos da carta, a vida de oração de Paulo. E de fato, Paulo, ele era um homem de oração. Em várias cartas, nós podemos analisar as orações que Paulo fazia pela igreja. E na carta aos Efésios, não é diferente. Paulo, ele tinha uma vida repleta de oração. Para muitos teólogos, Paulo ele era muito bom teólogo, e suas cartas estão cheias, repletas de doutrinas. Mas a melhor doutrina cristã é aquela que emerge de uma vida de oração. A melhor forma de se fazer teologia é com seus joelhos dobrados, pois ou a teologia fará você se dobrar ao Deus que você tanto ama, ou a teologia fará com que você se dobre ao seu próprio ego, fará com que você se dobre ao seu próprio Deus de estimação chamado razão. E em primeiro lugar, nós vemos Paulo orar pela presença de Cristo. Veja comigo no texto, verso 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Nos versículos 14 ao 16, Paulo, ele ora para que Deus dê aos efésios sabedoria para compreender o seu grande poder e que Deus fortaleça no seu íntimo. A declaração inicial que Paulo argumenta é: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Isso pode não chamar a sua atenção, mas ajoelhar-se não era uma prática normal de oração, porque os judeus, eles não tinham o costume de orar de joelhos. O costume dos judeus, entre eles, era orar de pé. Tanto que se você acompanhar nos jornais, você observará que os judeus atualmente eles oram em pé, diante do Muro das Lamentações. Ajoelhar-se indicava um evento espantoso e uma paixão incomum. Por exemplo, Jesus no Getsêmani, na véspera de sua morte, ele caiu no chão em agonia e emoção, enquanto ele orava ao Pai. Orar de joelhos é espantoso diante de uma agonia. Em Atos capítulo 20, versículo 36 ao 38, Paulo, ele se despediu com lágrimas dos anciãos de Éfeso, e ele ajoelhou-se e orou com eles. Aqui nesse texto, Paulo, ele se ajoelha para orar, porque ele estava com uma paixão em comum pela imensa revelação que Deus tinha dado a ele. E que revelação é essa? Nos versículos anteriores diz: em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele. Paulo, ele está de joelhos em profunda emoção, pois aquilo que Deus revelou a ele é grande demais, que faz com que Paulo fique de joelhos diante da presença de Deus. Entretanto, nos versos 17 ao 19, nós vemos Paulo dar continuidade em sua oração. É uma oração por estilo de vida. Paulo, ele ora para que Cristo habite no coração deles. Nos versículos anteriores, Paulo, ele apresentou a rica bênção que os efésios têm em Cristo. A combinação de riqueza, esperança e poder foi exposta como um lembrete de como a graça uniu os judeus e os gentios pela fé em tudo o que Cristo fez na história. Paulo, ele ora pedindo para que Cristo, para que a presença de Cristo habite no meio deles. Ele deseja que os efésios reflitam a presença e o caráter de Cristo em suas vidas. O termo que Paulo usa para o significado de habitar
significa viver em. Ou seja, isso refere-se a uma residência, a uma habitação, e não uma estadia temporária. Até porque, se você observar no capítulo 2, versículo 21 e 22 de Efésios, é nítido observar que Paulo já disse que o Espírito faz morada neles. O lindo de observar na oração de Paulo é entender que a presença de Cristo deve influenciar o modo como eles vivem entre comunidade. Se Cristo não for a pessoa que de fato reina em nossas vidas, isso significa que outra influência está influenciando o nosso modo de viver. Se a presença de Cristo não está habitando em nossas vidas, não está habitando em nossos corações, isto é uma prova de que outras coisas estão influenciando a nossa mente. Outras coisas estão influenciando os nossos hábitos. Outras coisas estão influenciando o nosso relacionamento entre comunidade. Se Cristo não é o Rei de nossas vidas, então outra coisa está fazendo um trono em nossos corações. Pela fé, Cristo habite no coração de vocês. É a confiança nele que traz essa influência no nosso modo de viver. É muito interessante notar no texto que fé significa literalmente forte confiança em alguém. Se você não tem uma forte confiança em Cristo, então você anda tendo fortes confianças em outras coisas e não em Jesus. A fé não é apenas um ato inicial, mas é um caráter contínuo. O coração do cristão é o lugar da habitação de Jesus Cristo. Entretanto, esse lugar não é apenas para consolar, mas para reinar. Jesus, Ele habita em nossos corações para reinar. A presença do amor entre os irmãos evidencia a realidade do caráter de Cristo em nossas vidas. Mas a ausência do amor de Jesus, na prática, é uma indicação da falta da presença dEle, da presença de Cristo em nosso meio. E o texto continua a nos dar informações e diz, veja comigo, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Paulo, ele ora para que os efésios sejam fortalecidos para amar. Paulo, ele ora para que eles estejam enraizados e alicerçados em amor entre comunidade. A oração de Paulo é para que eles se amem. A oração de Paulo é para que a comunidade se amem entre si. É visto na carta aos Efésios que Paulo argumenta que Deus, Ele está fazendo uma nova comunidade. E essa comunidade tem um nome que se chama igreja. E o amor é a virtude importante dessa comunidade que se chama igreja. Paulo, ele ora pela presença de Cristo, para que a presença de Cristo influencie a maneira como eles devem se amar. Paulo, ele ora para que a igreja observe a maneira como o amor de Cristo influencia como nós nos amamos. Precisamos do Espírito Santo, porque Ele nos ensina como amar o nosso próximo. Precisamos do Espírito Santo, porque Ele nos ensina a respeitar o nosso próximo. Paulo, ele está usando duas metáforas para explicar a profundidade desse amor. E as metáforas são enraizados e alicerçados, no qual são metáforas que representam agrícola e arquitetônica. Enraizados significa estar estabelecido ou concebido como se uma planta se tornando fixada no chão. Alicerçados significa ser fortalecido, ser colocado à fundação, concebido como uma fundação que é colocada. Essas metáforas estão enfatizando a profundidade do amor. Devemos estar tão firmes como uma árvore e tão sólida como um edifício. E tudo isso fará sentido se a presença de Jesus Cristo
influenciar o nosso modo de viver entre comunidade? Cristo, Ele influencia o seu modo de amar, pois amar a Jesus influenciará a maneira como você ama a sua igreja. O amor que você sente por Cristo refletirá no trato que você tem por sua igreja. O amor que você sente por Jesus refletirá o trato que você tem por sua esposa. O amor de Jesus Cristo refletirá o trato que você tem tanto pelo seu marido, quanto pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu avô. O amor de Cristo influencia o nosso modo de viver. E Paulo, ele ora pela presença de Cristo, mas é visto que Paulo também ora para que eles sejam capazes de compreensão. Veja comigo no texto, verso 18. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É muito interessante analisar esse texto e observar que, para ser capaz de compreender, é necessário algo antes. Para ser capaz de compreender, é necessário algo antes. Veja no texto, versos 17 e 18. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que antecede a compreensão? Observe no texto que, estando enraizados e alicerçados. Isso, na estrutura bíblica, é chamada de antecedente, ou seja, algo está antecedendo o verbo principal da oração. E o verbo principal da oração é possam, que está no versículo 18. E o compreender, ele é o complemento desse verbo principal. Exemplo, para o carro movimentar-se, é necessário ligar o carro, pois o ligar antecede o movimento. Observe, estando enraizados e alicerçados em amor. O enraizar e alicerçar antecede a capacidade da compreensão. Até porque a compreensão é apenas um complemento da capacidade. Como vocês poderão ser capazes de compreender algo se vocês não estiverem enraizados e alicerçados em amor? Se a presença de Cristo não influencia em amar uns aos outros, como vocês poderão ser capazes de compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? O carro, ele pode até andar com o freio de mão puxado. Quem nunca, fez isso? Mas ele não anda desligado, pois o ligar antecede o movimento. Enraizar e alicerçar em amor antecede a capacidade da compreensão. Eu gosto muito da história de Ana, que está registrada em 1 Samuel capítulo 1. Como vocês bem sabem, Ana, ela não podia ter filhos, e Penina a aborrecia o dia inteiro. Mas o interessante é notar que Ana, ela só foi ao templo orar, porque Penina a aborrecia. Certas peninas da vida nos conduzem à prática da oração. Ana, ela está orando no templo, e após a oração dela, o texto diz, e seu rosto já não estava mais abatido. A paz antecede a bênção. Ana, ela não saiu do templo com Samuel em seu ventre, mas ela saiu em paz, pois o seu rosto já não estava mais abatido. A paz antecede a bênção. Enraizar e alicerçar em amor antecede a capacidade de compreender o amor de Cristo entre comunidade. Porém, a compreensão ela é um complemento do verbo. E a ideia é ser capaz de compreender ou capturar uma informação. Isso tem uma ideia de um processo pelo qual o conhecimento ele é adquirido. Esse termo compreender,
ele pode muito bem significar capturar. E talvez em algumas Bíblias esteja essa tradução, capturar. Esse termo capturar é um termo militar que era usado nos tempos antigos para atingir e alcançar um certo objetivo, tendo um processo de superar obstáculos para alcançar o objetivo do soldado e obter a própria vitória. Paulo, ele não quer que eles sejam capazes de compreender esse tipo de objetivo. Paulo, ele quer que eles compreendam o atributo do caráter de Deus. Paulo, ele ora para que a presença de Cristo habite neles, e essa presença influencia o modo de viver. A presença de Cristo influencia o modo deles se amarem, e todos os santos, juntos como igreja, serão capazes de compreender, unidos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Entretanto, o que significa isso? Paulo, ele usa essa linguagem que pode ser entendida como amor abrangente. E por quê? Porque é amplo o suficiente para abranger o mundo. É tempo o suficiente para durar a eternidade. É alto o suficiente para nos elevar ao céu. É profundo o suficiente para alcançar os mais depravados pecadores, como eu e como você. Enraizar e alicerçar em amor antecede a nossa capacidade de compreensão. Pois a presença de Cristo habitando em nosso meio, chamada igreja, fará com que nós, juntos, reunidos, possamos compreender a dimensão do tamanho amor de Deus em Cristo na cruz. Nós somos pessoas limitadas. E o grande exemplo disso é aquilo que Jonas Madureira diz em seu livro Inteligência Humilhada. Ele diz que o retrovisor do carro nos ajuda em nossas limitações, pois nós não conseguimos dirigir e olhar para trás ao mesmo tempo. O retrovisor, ele nos ajuda em nossas limitações. A Bíblia é como se fosse o retrovisor do carro. Ela nos ajuda a visualizar algo que sozinho jamais conseguiríamos, que é o quê? A beleza do caráter de Deus. Nós jamais conseguiríamos compreender o amor de Cristo no meio da igreja, se não entendermos a importância da habitação de Cristo em nossos corações. Vimos que Paulo ora para que Cristo habite neles. Paulo, ele ora para que eles sejam capazes de compreender. E por último, Paulo, ele ora para que eles sejam generosamente supridos. Observe comigo no texto, verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda plenitude de Deus. Paulo, ele ora para que a presença de Cristo habite na igreja. Paulo, ele ora para que eles não sejam apenas capazes de compreender a dimensão desse amor, mas Paulo também ora para que eles conheçam a profundidade do amor de Cristo. A presença de Cristo, ela influencia a maneira como vocês vivem entre comunidade em amor. E entendendo isso, vocês devem aplicar em suas mentes e corações enraizados e alicerçados em amor as dimensões do amor de Deus em Cristo Jesus. A estrutura desse versículo é linda. Por quê? Observe, a partir do versículo 17. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede toda a capacidade de compreensão. A estrutura é bela, porque vocês não vão apenas compreender a dimensão desse amor, mas vocês serão capazes de conhecer, ou seja, vocês serão capazes de ter um conhecimento específico sobre algo, que normalmente é adquirido
por meio da observação. Vocês serão capazes de compreender essa dimensão observando a forma como vocês se relacionam. E como resultado, terão conhecimento do amor de Cristo que supera qualquer capacidade de intelecto ou raciocínio humano. A oração de Paulo é para que eles experimentem isso entre comunidade. Por exemplo, falar sobre casamento é diferente do que experimentar a dádiva do casamento. Uma coisa é conhecer os assuntos sobre o casamento por meio dos livros e ter a capacidade intelectual adquirida por meio dos livros sobre o casamento. Outra coisa é experimentar a dádiva do casamento entre a esposa e o marido. Uma coisa é falar que ama a esposa. Outra coisa é viver esse amor na prática, tendo em mente de que o fato do amor de Cristo, pois Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Uma coisa é falar, outra coisa é conhecer o amor sacrificial pela sua esposa. Uma coisa é falar, afinal de contas, até papagaio fala. Outra coisa é viver o que se fala. Uma coisa é falar que é cristão. Outra coisa é de fato viver a experiência do viver cristão. Afinal de contas, é preciso viver o que se prega. É preciso viver o que se fala. É preciso viver o Cristo que nós professamos. Entretanto, qual é o propósito disso tudo? O propósito está na continuação do versículo. Veja comigo no texto. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O propósito é para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo ele ora para que, veja, Paulo ele ora para que a presença de Cristo habite neles. Paulo ele ora para que eles sejam capazes de compreender a dimensão do amor de Cristo, para que ele habitando, experimentemos o amor de Cristo entre comunidade. Experimentaremos o amor de Cristo que ultrapassa qualquer capacidade de intelecto, para sermos supridos por toda a plenitude de Deus. A plenitude da presença de Deus será vista em nós, à medida que nós pratiquemos esse amor entre igreja. Nesse texto, é visto que Paulo ele ora para que a presença de Cristo habite neles. Mas é visto na cruz que Jesus não orou, ele morreu para que em nós habitasse a presença do Pai. Paulo ora pedindo, Jesus morre para que a sua petição seja ouvida. O ouvir antecede o pedir, mas a morte de Cristo antecede a vida. Paulo pede, Cristo morre. Paulo ajoelha-se diante do Pai, Cristo é pregado diante da cruz do Pai, diante do Pai. A morte de Cristo antecede a sua capacidade de compreender o amor dele. Afinal, nós amamos porque ele nos amou primeiro. A morte de Cristo antecede a capacidade de compreender o amor dele por nós. Eu não sei como está sua vida e muito menos como anda o seu coração. Eu não sei como foi essa semana e talvez durante essa semana você esteve enraizado em seu trabalho. Talvez durante essa semana você esteve enraizado nas preocupações da vida, enraizado talvez nas discussões familiares. Talvez durante a sua vida você esteve enraizado em coisas que têm os seus alicerces em areia. E durante a sua vida você esteve enraizado em relacionamentos quebrados, brigas com o pai, brigas com a mãe, abusos e sonhos que podem estar enraizados em areia, que ao passar das águas, isso desaba. Olhe para Jesus Cristo,
pois você entenderá o que é a presença. Olhe para Jesus Cristo, para você compreender o que é o amor. Olhe para Jesus Cristo, para que você entenda o que é ser suprido por Ele. Estar enraizado no amor de Cristo é entender que, ao passar as dificuldades da vida, isso não o afundará, porque Cristo experimentou o afundar da morte. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos por uma realidade existente. E a realidade existente é a Tua presença em nosso meio. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos ensine de fato o que é amar uns aos outros. Nós oramos para que o Senhor nos ensine o que é amar a igreja, o que é amar o nosso cônjuge, o que é amar os nossos filhos, o que é amar o nosso chefe de trabalho. Nós oramos para que o Senhor nos ensine o que é o amor. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre ti, e te conceda graça. E o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E a paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Que nós te pedimos, em nome do seu Filho. Amém.